Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Fazendo o meu timão tem 20 anos, tu falou, né? Eu tenho 20 anos de profissão, lá eu tô há 5, eu trabalhei 13 no Diário Lance, né, que agora não existe mais, só o site. Tá bom, se tu tem 20 de profissão, tá bom, serve. Como é que foi Ronaldo, cara? No Corinthians. Pô, foi muito louco, cara. 2009, 2010, tava, cara. Na verdade, eu cubro... 17 anos eu faço Corinthians. Tá. Então eu peguei eu tava em Porto Alegre com o rebaixamento e tava no Mundial, no topo do mundo, em Yokohama. Tu viu todas as etapas? Vi todas as etapas. O ano do centenário de 2010 do clube. O clube fez a maior festa de um centenário, cara, com mais de 130 mil pessoas no centro de São Paulo, numa terça-noite, que foram lá, não tinha nada, só tinha celebrar o Corinthians. Fez uma puta festa na virada de 31 de agosto para 1º de setembro. E pegar o período do Ronaldo também foram 2 anos de muita loucura, cara. Aliás, o Ronaldo teve aqui... Tu pegou a negociação também? Sim, cara, a gente pegou e foi muito engraçado porque foi a gente no Lance que noticiou em primeira mão a história do Ronaldo. É legal quando fala do Lance... Porque o Lance, eu lembro, molecote, cara. Pô, molecote, cara, era R$1 o Lance. R$1, eu lembro muito, cara. Eu lembro que eu ia... Entrou na nossa mente como adolescente, impressionante. Ele era bonito, ele era colorido. Colorido. E era aquele formato tabloide que não tinha no Brasil. Sim. E assim, eu lembro que o negócio era tão insano que eu saí pra escola de manhã, né? E eu ia andando. Aí tinham 3 bancas de jornal até eu chegar na escola. Cara, eu ia em todas elas porque eu tinha que achar a quem ainda tinha lance pra vender. Isso, cara. Era um bagulho assim, esgotava muito cedo, muito rápido. Aí levava pra escola, a gente ficava olhando, sim, era mó legal. O cara que tinha um lance na escola, já juntava a galera pra ler junto. Foda, cara. Foram 13 anos lá, uma baita escola, né? Essa galera toda que tá espalhada aí por TV Globo e tal, cara, quase todo mundo passou pelo Lance. Pô, uma escola maravilhosa mesmo. Foram 13 anos, quase todo o tempo também eu cobrindo o Corinthians lá. E quando eu descobria, por exemplo, que o Ronaldo estava vindo para o Corinthians, e aí, vindo, né, pelo menos uma negociação rolando, e aí eu fazia até com o Maurício Oliveira, que hoje é produtor da TV Globo, e o Maurício, eu falei, tá acontecendo isso, o Corinthians pediu os exames, e o Corinthians... aliás, depois eu vou contar um negócio que eu estraguei o Orkut do Ronaldo, eu preciso contar isso, que eu nunca tive coragem, já tive com o Ronaldo umas 2, 3 vezes. Tu estragou o Orkut do Ronaldo? O Orkut do Ronaldo, eu nunca contei isso pra ninguém, o dia eu quero contar pro Ronaldo, pedir desculpa pra ele, e eu vou contar essa do Ronaldo, peço desculpa, ele esteve aqui com vocês, porque, enfim, vou falar do lance, vou contar primeiro do Orkut, então vai. Eu não me lembro como, eu tava no Orkut 2005, 2006, eu não me lembro como eu cheguei no perfil, era um perfil chamado Dadado, que era o apelido dele de infância, escrito Dadado. E era um cara, um senhor de óculos com bigodão. E aí o perfil tava lá, Dadado. Só que aí eu fui olhar para os amigos e as mensagens. E aí, cara, tava lá, Virna, um monte de gente famosa mandando recado para ele, tinha os depoimentos no meio, né? Um monte de depoimento de gente famosa. E aí você entrava lá naqueles amigos dele, devia ter, sei lá, 90 amigos, 100 amigos, não muito mais do que isso. Uma mulher mais bonita que a outra, né? E eu falava, peraí, esse monte de mulher bonita pra esse cara Dadado com essa foto. E comecei a olhar, investigar e tal. Cara, o lance era tão grande assim na época, né? A repercussão era tão absurda. Aí eu falei, o Ronaldo tá no Orkut e tal. Aí os editores falaram, mas e aí, você tem certeza? Eu falei, era um perfil secreto, secreto dele. Ele curtia os amigos dele no perfil do Orkut. Aí eu falei, o editor falou, mas aí, você tem... como se fosse isso. Aí eu falei, ele falou, você tem certeza? Eu falei, cara, eu tenho, pelos depoimentos da Virna, não sei o que tal. Aí fui lá com o pessoal que cobria outros esportes, do vôlei, liguei pra Virna. Acho que foi pra Virna, né? Aí ela falou assim, sério? Do tipo, vocês vão acabar com a brincadeira dele? Quando ali eu já fiquei mais tranquilo, porque eu falei, se ela teve essa reação... Aí, mesmo assim, eu liguei pro Paulo Júlio, o Paulo Júlio que perdeu a vida no voo da Chape. Era o assessor do Ronaldo. E liguei pra ele. Aí veio o silêncio do outro lado e ele falou assim, vocês não vão fazer isso, né? Vocês não vão dar essa matéria. Eu falei, como não, cara? O Ronaldo tem um perfil no Orkut como se fosse como qualquer outro. Você acha que isso não é notícia? Não acaba com a brincadeira do cara, tal. Falei, Paulo, eu vou dar, eu tô te ligando, se você quiser falar alguma coisa, ou quiser que ele fale alguma coisa, eu vou dar, a gente vai dar a matéria.
beleza. A capa foi uma capa normal dos clubes de São Paulo e do Rio também. Só que em cima foi aquela chamada de cima, o Orkut escondido de Ronaldo. Cara, resumindo a história pra vocês. O jornal deve ter ido pra banca às 7 da manhã. Às 11 da manhã, meio-dia, ele tinha 25 mil amigos. Caraca. 25 mil amigos no Orkut, cara. Às 11 da E manhã. naquela época, as redes sociais você não tinha muita proteção, né? Não. Porque acho que era tudo... Tudo tinha 25 mil amigos. E ele Scrap tinha... pra caralho. Não tinha como você não Scrap, receber o pô, scrap. você lembrou? O Scrap foi demais. Os depoimentos lá, 1 milhão. Ele abriu a tela ali, o que tá acontecendo? Cara, e aí a gente, puta, acabou, né? Ali acabou o Orkut dele, ele parou de mexer porque perdeu o controle. E depois, o Dadado era o apelido de infância dele, de criança, por isso que ele usou o Dadado, era uma foto de um, sei lá, um policial americano, um bigodão, e pôs uma foto X. Mas era muito louco, foi muito louco isso daí. Aí um dia eu falei, Ronaldo, desculpa, viu, se você estiver vendo aí. Desculpa o caralho, se tu voltasse o tempo pra fazer de novo, pô. Não, faria de novo, mas na época foi demais, cara. Ele deve ter ficado bravo comigo. Eu já encontrei com ele, a gente já entrevistou ele e eu acabei esquecendo de contar essa aí dele. Mas só voltando agora em relação ao Ronaldo, a gente descobriu, foi foda essa. A gente descobriu o negócio que o Ronaldo tava. O Corinthians tinha pedido já uns números dele, pedido inclusive os exames médicos por causa do joelho dele, tava treinando na Gávea. Sim. Rapidinho. Nessa época você tava no Lance. No Lance. E 2008, isso. E Você já era tá... setorista do Corinthians. Já, do Corinthians. Isso que eu ia te perguntar. Isso, já Então setorista era. do Corinthians. Então, se tivesse alguma coisa com o Flamengo, não era muito a tua área. Não era. Aí que aconteceu? E o Maurício Oliveira fazia Corinthians comigo. Eu falei, Maurício, o Maurício rubro-negro como vocês. Tá. Falei, Maurício, eu tenho essa informação, tal. Ele falou, cara, ele tá dentro da Gávea. O cara torce pro Flamengo. Todo mundo achou isso, né? Cara, é Ele achou isso. Ele achou isso. Eu falei, ele falou, cara, é impossível ele vir pro Corinthians. Eu falei, deixa eu te falar, isso tá acontecendo, cara. Eles estão conversando, eu tô com essa informação. Vamos falar lá no mesão, o mesão onde os editores ficavam. E aí ele bem reticente de dar matéria e tal. Aí eu falei, Aí o Matheus Benato, hoje também na TV Globo, ele disse, cara, e aí, dá pra dar? Eu falei, cara, dá pra dar, eu tô te falando, estão puxando essas coisas e tal. Ele falou, isso é uma capa muito grande, isso mexe com o jornal de uma maneira até de tiragem. Você fala com o responsável pela tiragem do jornal, com o dono, foram falar com o dono do jornal, Cara, e é uma notícia que envolve os dois maiores maiores clubes, clubes, né? Os dois maiores de torcida. Então, só pra você ter E o maior jogador. É insano. Só isso. E só pra você ter uma base como isso impacta também. Sabe qual é o maior dia de tiragem do Lance? Ou pelo menos foi até um tempo atrás, em muitos anos. Segunda? 2001. O gol do Pet na segunda-feira e o Corinthians campeão paulista, um 0x0 com o Botafogo de Beirão, mas campeão. Aquele dia na segunda-feira vendeu, sei lá, mais de 350 mil lances. Eu não me lembro quanto que era o número direito. Mas porque os dois ganharam o título no domingo, o gol do Pet e o gol do Corinthians 0x0, mas campeão paulista. E aí na segunda... Ou seja, então mexia muito com a tiragem do jornal. Então teve que falar com gente grande do jornal. É isso, mas dá pra bancar, não sei o quê. Qual que era a tiragem normal do Lance? Só pra eu ter uma ideia de quão gigantesco foi eu isso. acho que, sei lá, 120 mil, numa época já boa, então assim, bem mais, 80... Era mais que o dobro. Naquele dia, por exemplo, de 300 mil foi um negócio de maluco, assim. É a maior, eu acho que foi a maior da história. Mas essa decisão de ter mais exemplares é tomada antes também, né? Sim, precisa porque de uma certa dependendo visão. da capa, o que for. Tanto que o cara tem que falar com o pessoal da gráfica, o chefe do pessoal da gráfica, vai rodar mais jornal, roda mais cedo, ou vai rodar até mais tarde, enfim, tem todo um impacto isso dentro lá. O Ronaldo, não sei o que tal. Mas e aí, dá pra dar? Não dá pra dar? Eu falei, gente, dá pra dar. Tô falando que tem história, tá acontecendo alguma coisa. Tá bom, se você tá falando, vamos bancar. Só que não era uma edição fácil. O que te deu tanta certeza, cara? Tu tinha uns informantes Então, maneiros? tinha, mas eu não me lembro bem o que me deu muita tranquilidade. Mas se eu não me engano, isso faz, sei lá, 12 anos, né? Eu acho que foi o negócio do lance do exame médico. O joelho dele e tal. E ele tinha sido... O Corinthians tinha mandado algum médico pro Rio para examiná-lo. Isso eu tinha certeza que tinha acontecido. Então, alguma coisa estava acontecendo. Tá. Aí, beleza. Aí foi lá, falou com o dono do jornal, vamos mudar essa capa. Porque essa capa é o seguinte... Um projeto Ronaldo para um clube Corinthians e aí podendo estar no Flamengo que está do lado, você pode virar chacota. Essa é a realidade. Eu entendo a preocupação de editores e do dono, porque é um negócio muito grandioso. E aí, beleza. Falei, não, dá para ser. Aí eu comecei. Mas a capa foi o quê? Projeto Ronaldo. Tá. E ele treinando na Gávea pro Corinthians, pede os números, não sei o que tal. Isso era final de
ou novembro. Se não rola, a tua cabeça já era. Então, é aquele dia que você acorda, eu fui pra banca, aquele dia, você vai com caganeira pra comprar. Eu fui comprar o jornal de manhã cedo, eu não esperei a tarde pra entrar na redação. Você olha e fala, caralho, velho, e não sei o quê, né? Se você se assusta, porque é um assunto muito grandioso. Sim. Aí, beleza. O que acontece? Pra dar uma... Aí... O clube lá não desmentiu, mas ficou em cima do muro. Um tempo depois ele solta uma nota. Era uma nota oficial de 5 linhas. E ele dizia, não, Corinthians, papapá, Ronaldo... Não. E aí a última linha, e isso também me tranquiliza, a última linha da nota oficial do Corinthians só dizia assim, desde que se ele se enquadre numa parte final... Eu falei, gente, pros caras da redação, esqueçam as 4, 5 primeiras linhas. Olhem a última linha. Se ele se enquadrar... Ou seja, eles estão confirmando, mas sem confirmar, porque as 4, 5 primeiras linhas eram negativa. Ok. Para piorar, na época, a Placar estava tentando implantar um jornal deles. Estava começando um projeto para tentar bater o lance mesmo, o jornal. Placar era sua revista. Era só revista, mas tentando fazer um jornal. A Placar solta uma capa que ironizava a gente. Dizendo assim, nós estamos tratando... eu não me lembro se foi uma... Ataque de riso. Ataque de riso era a capa. E dizia, vamos tratar o assunto Ronaldo como ele merece. Sem sensacionalismo, sem exagero, sem nada. E aí eram montagens, era ele abraçando o Dentinho, aí dentro do jornal tinha lá assim, umas coisas assim, Chico Lang desabafa, esse Ronaldo tem que ir embora, não fez gol no Mirassol, com ironias finas de zoeira. E aquilo foi ruim pra gente, porque pressionou ainda mais uma possibilidade de acontecer ou não, porque eles estavam tratando, a Placar tem um grande nome e tal, no jornal não, mas tem uma história bonita da Placar e tal. Aquilo também, de alguma maneira, pressionou a gente, né? Porque, pô, os caras estão ironizando a gente. E a gente seguiu assunto, ficamos quietos e tal. Aí tinha outro detalhe, a gente noticiava, mas dentro já, nada mais de capa. Até que no dia 8 de dezembro, ou 9 de dezembro, e aí o Neto no programa dele, porque na época acho que o Andrés contou pro Neto, o Neto explode, ó, o Ronaldo é o novo jogador do Corinthians, aí o Corinthians confirma à tarde, à noite, Jornal Nacional, aquela coisa, aquela loucura toda. Só alívio, né, que você deu. Cara, mas é Agora. assim, então assim, é uma edição, era uma... E assim, a matéria foi tão grande, que o jornal tinha uma coisa que era um prêmio, as melhores matérias de cada mês, iam para o final do ano, chegava em dezembro, um conselho editorial, Matina Suzuki, Juca Kifuri e tal, escolhiam as 12 maiores matérias do ano, e quem ganhasse a matéria do ano poderia ir para fazer uma semana na Europa, ou na Gazeta dello Sport, ou na Bola de Portugal, e você ganhava um estágio de uma semana lá tal, na Europa. E aí a gente ganha a matéria e aí eu viajo, até brinco com o Maurício até hoje, ó, você me deve uma viagem para Europa, porque você não queria bancar, e você veio na minha, e no final deu tudo certo. A gente vira zoeira até hoje. A gente escreveu um livro junto em 2008, a trajetória do Corinthians voltando, chamava Reconstrução do Timão. A gente fez 40 viagens com o Corinthians naquele ano, umas loucuras de Série B, Criciúma, aqueles cantos que o Corinthians viajou. A gente fez um livro no final desse ano de 2008. Eu e Maurício Oliveira. E aí eu brinco com ele, ó, você me deve uma viagem, tal, porque aquela matéria no final, pela grandiosidade, a gente ganhou uma viagem para a Europa.